Nossos cumprimentos a todos. Hoje passaremos para o volume 2 do livro Divaldo Franco Responde. Esse livro é também uma compilação de perguntas e respostas organizadas por Cláudia Saigusa, as quais foram extraídas de entrevistas de Divaldo Franco nos programas Conversando com Divaldo Franco, na antiga TV Mundo Maior e Transição, na Rede TV. Foram acrescentadas também perguntas que foram analisadas em seminários ministrados por ele. Serão abordados temas como conflitos conjugais, pais e filhos, adoção, sexualidade, homossexualidade, desigualdades sociais, felicidade, mal-olhado e feitiçaria, aborto, provas e expiações. E vamos à primeira pergunta direcionada ao Divaldo Franco. Quais são as primeiras causas dos conflitos familiares? E a resposta: quando procuramos a união conjugal, sempre levamos conosco muitas fantasias em nossa mente. Acreditamos que o casamento é uma viagem ao país da felicidade plena e que o outro é uma complementação das nossas necessidades. Quase sempre chegamos a esse momento com muitos conflitos psicológicos e acabamos por transferir para o parceiro as nossas insatisfações, esperando que ele possa suprir, por exemplo, o vazio existencial, a solidão, a necessidade de um amparo contínuo. Os problemas começam a aparecer quando o encantamento inicial da primeira fase da união conjugal vai desaparecendo e o relacionamento se aprofunda. É compreensível que, à medida que o relacionamento se torne cada vez mais profundo e significativo, haja um desgaste de tudo aquilo que antes era fantasia constituída de um sonho. Além disso, também ocorre a interferência do nosso caráter. Muitas vezes trazemos conflitos de nosso lar, da união de nossos pais, daquelas terríveis brigas que tanto infelicitam as famílias. Quando chegamos à realidade da nossa união, acabamos por reproduzir esse conflito de uma maneira perturbadora. Outra questão fundamental para o conflito na união conjugal é o egoísmo. Aquele indivíduo que pensa que o outro sempre deve ceder, não compreende que o casamento é uma parceria. E como em toda parceria, cada um tem os seus direitos, mas também os seus deveres. Especialmente deveres que se transformam em direitos ao longo do tempo. Dessa maneira, a maturidade psicológica de um indivíduo é muito importante para um bom relacionamento conjugal. Nesse relacionamento, cada dia se aprende um pouco mais, à medida que o tempo passa e amadurecem as reflexões. Então, o matrimônio se torna muito mais seguro, ao contrário das uniões apressadas que sempre trazem resultados perturbadores.
Vamos fazer uma observação a respeito da resposta de Divaldo. Vamos recordar que os conflitos familiares não ocorrem por acaso. Eles são considerados oportunidades de evolução estruturadas pelo mundo espiritual. O lar funciona como uma escola ou oficina de resgate, onde espíritos com diferentes graus de evolução ou pendências do passado reencarnam juntos para aprender o amor, a tolerância, o perdão. A família é entendida como um laboratório de experiências evolutivas e um espaço sagrado para o reajuste espiritual. Vamos à segunda pergunta. A doutrina espírita nos esclarece que, na grande maioria dos casos, os nossos relacionamentos são compromissos assumidos por nós na espiritualidade. Mas por que então as brigas e até a dissolução da união? E vamos à resposta. Quando estamos no mundo espiritual, a nossa visão da vida é diferente, é otimista. Quando mergulhamos na indumentária carnal, sentimos-nos abafados e a nossa memória perde um pouco da sua lucidez. Além disso, sempre trazemos daqueles relacionamentos que foram desastrosos em outras existências, reminiscências dolorosas, animosidades, os pontos de vistas inflexíveis, aquelas situações de diálogos desaprováveis que logo provocam as brigas como resultado do prosseguimento de uma luta que não foi encerrada. Seria ideal que no matrimônio tivéssemos antes uma preparação de natureza espiritualista, espiritista por ideal, para que o indivíduo compreendesse que esse relacionamento não é apenas uma viagem ao país da fantasia, um encanto, um ópio que possa proporcionar prazer, mas é também uma luta. É um trabalho de resgate, de reajustamento, de comunhão fraternal e, sobretudo, na área da afetividade, de comunhão sexual. Vivemos hoje uma cultura tão perturbadora e dissoluta que a necessidade de variação de parceiros impõe-se como sendo de grande urgência, porque afinal o fenômeno biológico é sempre o mesmo. O encantamento que o amor proporciona é o que dá beleza e faz perdurar a afetividade. Então é comum que muito dos compromissos assumidos na erraticidade superior, quando chegam ao planeta Terra, se desfaçam, porque o indivíduo, lamentavelmente, reincide nos mesmos erros e não consegue levar tais compromissos adiante, vindo as dissoluções dolorosas. Vamos analisar agora que as brigas constantes e a dissolução dos casamentos são temas profundos dentro da visão espírita. O casamento não é apenas um contrato social, mas uma instituição humana com forte propósito espiritual, onde a cooperação mútua e o aprendizado pelo amor deve ser uma constante. Quando ocorrem conflitos graves e a separação,
o Espiritismo analisa a situação sobre dois aspectos principais: o casamento como prova ou expiação, onde muitas uniões reúnem espíritos que possuem pendências de vidas passadas. O magnetismo inicial da paixão física muitas vezes serve para aproximar essas almas. No entanto, com a convivência diária, as imperfeições e as antigas antipatias reaparecem em forma de brigas. Nesses casos, o casamento era uma oportunidade de exercitar a paciência e o perdão. Vamos recordar que no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, baseado nas obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, o autor analisa as uniões conjugais sobre a ótica da evolução e do compromisso espiritual. De forma geral, a literatura espírita e a análise de Peralva dividem os casamentos em categorias bem definidas, de acordo com a sintonia e os objetivos espirituais dos parceiros. Sendo casamentos provacionais ou de expiação, são uniões que reúnem espíritos com graves pendências do passado, antigos adversários. O objetivo principal é o reajuste por meio da convivência forçada, exigindo paciência, resignação e o exercício do perdão mútuo para extinguir o ódio antigo. Casamentos fraternais ou de afinidades baseiam-se na verdadeira simpatia, afeição legítima e sintonias de ideais. São almas amigas que se reencontram para caminhar juntas, oferecendo mútuo apoio na jornada terrena, sem grandes conflitos de resgates. Casamentos sacrificiais ocorrem quando um espírito muito evoluído aceita reencarnar e se unir a outro bastante endividado ou atrasado moralmente, com o único propósito de ampará-lo, guiá-lo e ajudá-lo a progredir, funcionando como um verdadeiro tutor espiritual na Terra. Um quarto exemplo é os casamentos acidentais. São uniões que não foram planejadas no plano espiritual antes da reencarnação. Costumam ser motivadas exclusivamente pelo imediatismo, por atrações físicas passageiras ou interesses puramente materiais, gerando frequentemente casamentos vazios ou de curta duração. E Martins Peralva conclui: é evidente que o matrimônio, sagrado em suas origens, tem reunido sobre o mesmo teto os mais variados tipos evolutivos, o que vem demonstrar que a união na Terra funciona às vezes como meio de consolidação dos laços de pura afinidade espiritual, e noutros casos, em sua maioria, como instrumentos de resgate. Algumas vezes o lar é um santuário, um templo, onde almas engrandecidas pela legítima compreensão exaltam a glória suprema do amor sublimado. Porém, a maioria dos lares funcionam como oficina e hospital purificadores, onde, sob o calor de rudes provas,
e dolorosos testemunhos, espíritos frágeis caminham lentamente na direção da vida superior. Como eu disse, as observações são de Martins Peralva, do livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 18. E assim concluímos o estudo de hoje, desejando a todos muita paz e uma ótima semana. Muito obrigada.